meu Pai, agradecer o teu nome. Pois, ó Deus, nesta tarde, ó Pai, cuja ela é única, viemos, ó Deus, simplesmente para te ouvir, porque necessitamos do Senhor. Já ouvimos, ó Pai, a primeira parte do culto, onde teus filhos louvaram e entoaram o teu nome. Agora vamos estar ouvindo teu servo, ó Pai, ministrar a tua poderosa palavra. Meu Pai, que diante da tua palavra ele possa, ó Deus, diminuir o Senhor, crescer na vida dele. Meu Pai, usa ele como instrumento, ó Pai, precioso nesta tarde. Usa ele, ó Pai, como canal de bênção para o teu povo. Meu Pai, porque quando o homem fala no natural, ó Pai, nada é mudado. Mas quando o Senhor se levanta e usa o teu servo na terra, cada um de nós sai daqui, ó Pai, trazendo, ó Pai, da tua gloriosa presença. Meu Pai, assim, ó Pai, queremos, ó Pai, exaltar e enaltecer o teu nome nesta tarde. Usa ele, meu Pai, como canal de bênção. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Nos cumprimentamos a todos na paz. Comenta um pouquinho o nome de Jesus. Ele ainda está estourado. Amém? Aí você abaixa um pouquinho o mundo musical no nome de Jesus. Deixa abaixando. Tá bom aí. Tá ótimo. Aleluia! Cumprimentamos a todos na paz do Senhor Jesus. Sou grato a Deus por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Eu tive um legado hoje, por ensino hoje, pela irmão Nildo, que foi o penhor. Para que eu conhecesse o irmão, eu tinha me convidado para ir lá, o filho dele, mas o tempo não foi propício. Mas hoje, assim, o Senhor permitiu que ali estivéssemos fazendo uma visita. Passei na casa do irmão, conheci, ele fez o convite. Eu não gosto de vir no culto assim não, mas eu aceitei o convite em nome de Jesus. Amém? Eu louvo a Deus pela vida do obreiro, que eu não esqueço o nome do irmão Flávio, homem de Deus. E meu novo pastor aqui, eu também não sei o nome dele. Mas que Deus continue abençoando os membros congregados. O Senhor é conosco nesta tarde. Amém? Louvado seja Deus. Abram comigo a sua Bíblia, o livro de 2 Reis, capítulo de número 3, ao verso 1 a seguir. O livro de 2 Reis, capítulo de número 3, ao verso 1 a seguir. Nós estamos ali hospedados em Cristianápolis, nós somos de Salvador, porém eu tenho alguns anos que eu passo em Salvador. Passei 3 meses no Maranhão esses dias, passei 3 meses em Fortaleza, passei 3 meses no Rio de Janeiro, passei 1 mês e 15 dias em Caraguatatuba e estou vindo agora de uma cidade chamada São Francisco do Paraguaçu. Estou com 14 dias hoje aqui nessa região, amém? Louvado seja Deus! Vamos permitir, vamos pegar a estrada e isso aí, subir esse caminho aí, fazendo a obra de Deus, e Deus assim nos abençoar. Antes de lermos a palavra de Deus, olha para o seu irmão e diga assim para ele: essa tarde é sua. Faça a voz anêmica não, uma voz bem condolente, uma voz bem condolente para ele. Essa tarde é sua. Aleluia. Queridos e amados irmãos, estamos diante de uma palavra viva. Jorão, 2 Reis, capítulo 3. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel e Samaria no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém, não como seu pai, nem como sua mãe, que tirou as estátuas de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu o pecado de Jeroboão, filho de Nabate, que fizera Israel pecar e não se apartou dele. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo, e pagava 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista, disse a todos os soldados, fez revista de homens que poderiam ir para a guerra, fez revista, aleluia, em todo Israel, e foi e enviou a Josafá, rei de Judá, aleluia, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim, irás tu comigo a guerra contra Moabe? E disse-lhe ele: subirei eu,
meu povo subirei eu, meu povo com meus cavalos com os teus cavalos, meu povo com o teu povo. E disse-lhe ele, por que caminho subiremos? E disse-lhe, pelo caminho do deserto de Edom. Por um pouquinho aqui. Partiu o rei de Israel, o rei de Judá, o rei de Edom, e andaram rodeando com a marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia. E não tinha água. Então disse o rei de Israel, Senhor, chamou esses 3 reis para entregar na mão de Moabe. Disse-lhe Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultamos o Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, está aqui Eliseu, filho de Safate, que deitava água à mão de Elias. E disse-lhe Josafá, está com ele a palavra do Senhor. Então Josafá, rei de Edom, desceu com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, o que tenho eu contigo? Vai aos profetas do teu pai, aos profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregar na mão de Moabe. Disse-lhe Eliseu, vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me o tangedor, o berrante de boi, trazei-me o tangedor. Sucedeu que tocando o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse-lhe, assim diz o Senhor, neste vale, assim diz o Senhor, fazei covas e covas neste vale, porque assim diz o Senhor, não vereis chuva, nem vereis vento, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós, vosso gado e vosso animal. Isto ainda é pouco aos olhos do Senhor, que também entregarei Moabe nas vossas mãos. Podei tomar vossos assentos. Pulei um pouquinho aqui alguns textos, uns pedaços da palavra, mas a palavra de Deus ela continua original com o seu poderio. Bem, irmãos, queridos amados irmãos, estamos diante de uma palavra viva, palavra eficaz, palavra que excede de todo entendimento, palavra que penetra juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração, palavra da boca orelhuda de Deus para nossas vidas nessa tarde. Se fosse pegar toda a história do capítulo, ou pegar toda a história desse rei, o tempo não daria para pregar, até porque não vou pregar, vou trazer uma palavra, porque a garganta está cansada e à noite tem culto para pregar ali em Cristinápolis. Mas Deus nesta noite, nesta tarde, tem uma palavra para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, Acabe tinha acabado de morrer e o seu filho Joroão, ele estava reinando no lugar de Acabe. Mas eu quero trazer um pouquinho da história, da sua biografia, da sua familiaridade ou da sua família. A Bíblia diz que o pai de Acabe, ele era também um rei de Israel chamado Orim. Orim fez pacto com Etibaal. Etibaal era rei do Sodomita, que seja pai de Jezabel, unindo o país como? Casando Jezabel com Acabe ainda jovem, que era príncipe em Israel. Entendo eu que Acabe talvez era filho primogênito, aleluia, que Joroão era o filho primogênito de Acabe, e Acabe era o filho primogênito de Orim, seu pai, porque sempre o primogênito é que tomava a direção de tudo depois da morte do pai. E agora morrendo Acabe, o rei de Moabe, que pagava o seu imposto, o seu tributo, com as lãs das suas ovelhas e dos seus carneiros, revoltou-se contra Moabe e não queria mais pagar o seu tributo, o seu imposto ao rei de Israel. Ao mesmo tempo Joroão sai e faz revista de todo Israel. Quando a Bíblia diz que ele fez revista, significa que ele viu homens que poderiam cingir espada e pudesse ir para a batalha. Ele fez um cálculo, uma avaliação de quantos soldados poderia ir com ele para a guerra. E diz a história que agora ele manda uma carta para os seus emissários, os seus mensageiros, ao rei Josafá, e diz: o rei de Moabe se revoltou contra mim, e irás tu comigo à guerra contra Moabe? E ele diz: é meus cavalos com os teus cavalos, é meu povo com o teu povo. E ele pergunta: por que caminho subiremos? E
E ele diz: tem no caminho do deserto de Edom. Partiu o rei Josafá, partiu o rei, aleluia, Joroão, partiu o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, rodeando a terra, não havia água nem para o gado e nem para o exército que o seguia. Então, aleluia, Jorabá disse: não há aqui nenhum profeta do Senhor para que consultamos o Senhor por ele. E disseram: está aí Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre a mão de Elias. Disse: está com ele a palavra do Senhor. Dá uma pausa, eu quero pregar subordinado a um tema nesta noite. 3 coisas que não pode botar no deserto. Olha para mim, diga para o seu irmão com autoridade: 3 coisas que não pode botar no deserto. Existem 3 coisas que não pode botar no deserto. Mas também aprendemos uma coisa: que no deserto, aleluia, não existe 3 coisas também no deserto. No deserto não há vida mineral, no deserto não há vida vegetal, no deserto não há vida animal. Deserto só é só e areia. Algumas pessoas tentaram atravessar o deserto de Saara e lá morreram pelo caminho. Tiveram até miragem, tiveram até açude de água. De longe avistaram o castelo, porém quando andava, se voltasse para trás, ele pereceria. Se prosseguisse, ele também pereceria, morreria. 3 coisas não pode botar no deserto. No deserto não pode botar pão, no deserto não pode botar água, e no deserto não pode botar profeta de Deus. Em outras palavras, orientação do céu, profeta de Deus. Irmão, eu aprendo uma coisa: há muitas pessoas que dizem assim: irmão, eu estou no deserto, a vida é toda desgraçada. Irmão, estou no deserto, doente, acabado. Deserto é faculdade de Deus. Deus só opera no deserto, Deus só se manifesta no deserto, Deus só faz promessa no deserto, e Deus só cumpre as suas promessas no deserto. A Bíblia diz que Deus, aleluia, ele é fiel e justo. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito e indo pelo deserto, diz a história bíblica que ele se fez presente de 2 maneiras diferentes. Porque durante o dia ele era uma nuvem de glória para que o sol não acabasse, não amanhecesse o povo de Israel. Durante a noite o frio era terrível, ele era uma tocha de fogo para iluminar o caminho e para aquecer o povo de Israel. Eu quero me dizer esta noite: eu não sei qual é o deserto da tua vida, eu não sei qual é o deserto que você está enfrentando, se é espiritual, se é conjugal, se é jurídico, se é financeiro, mas eu estou certeza esta noite que Deus entrará com providência na tua história. Deus mudará a situação, Deus quebrará a muralha e Deus te dará a vitória. Deserto, para muitos, é local de derrota. Deserto, para muitos, é local de tristeza, de angústia. E é verdade. Mas deserto, eu aprendo que é o encontro, ou local da bênção, o encontro com Deus. Aleluia! Quando estamos enfrentando desertos, certo deserto em nossas vidas, que parece que Deus não está conosco, parece que Deus não está nem vendo a gente de momentos. Aí Deus levanta alguém e diz: ó, te amo, tenho um plano na sua vida, vou te dar vitória, vou fazer assim. É no deserto que ele se manifesta. É no deserto que ele abre porta. Zacarias capítulo 2, versículo 5, está escrito: eu lhe serei um muro de fogo em seu redor, eu mesmo lhe serei a sua glória no meio dele. A Bíblia diz que é no deserto que Deus manifesta a sua glória. A Bíblia diz que quando o profeta Elias, ele olha para o rei Acabe e profetiza e diz: olha, neste ano não haverá chuva nem orvalho, segundo a minha palavra. Deus diz para ele: vai, habita no ribeiro de Querite. Ele foi, habitou no ribeiro de Querite, afastado da cidade, um deserto não tinha água, habitou no ribeiro de Querite, e lá naquele ribeiro, Deus mandou um pão trazer pão e carne pela manhã, como pão e carne ao anoitecer. Mesmo estando no deserto, pode ser a prova que seja, quando está no deserto de Deus, enviado por Deus, não te faltará nada. As suas necessidades agora em abundância. Quando estamos no deserto de Deus, ele envia anjos, ele quebra muralhas, ele quebra barreiras. Deus não quer
deserto de Deus, Deus começa a manifestar a sua glória. A Bíblia diz que o nosso amado irmão José passou 22 anos no deserto. Ele saiu no Egito, era o deserto espiritual da sua vida, distante da sua família, dado como morto. Aleluia, ele tinha somente as lembranças, porque o tempo traz marca, uma marca traz lembrança, o tempo nos marca. Ele tinha marca, ele tinha lembrança, soltado da sua família, talvez no deserto da mente, levando a pele, a tristeza, a angústia que o assolava, que o perseguia, não foi suficiente para intimidar José, porque ele estava direcionado por Deus. Havia uma promessa de Deus tinha dado um sonho para ele. Primeiro sonho, ele sonhou que um sonho se curvava, aleluia, depois sonhou com o sol, a lua e outra estrela. Havia uma promessa de Deus para ele, fazer dele um imigrante, e Deus precisava levar ele para o Egito, porque naquela época era a potência mundial. Deus não te quer no anonimato, Deus não te quer sentado em uma cadeira como pega em parafuso. Deus te quer, aleluia, nos lugares de destaque. Deus quer te exaltar, e para Deus tirar você do anonimato, tem que passar pelo deserto de Deus. Aleluia. Se não passarmos pelo deserto de Deus, nós não vamos alcançar a vitória que Deus tem para a gente. Precisamos enfrentar o deserto. Todos nós temos um momento do deserto na sua vida. Um momento de angústia, um momento de desespero. E aqui, os conselheiros do rei fizeram um homograma de viagem errado, calcularam o tanto da água errado, marcharam 7 dias, rodeando a terra, e não tinha nem água, nem para o exército, e nem para o gado que o seguia. O que faremos em meio ao deserto? Sem água, sem pão, sem orientação de Deus. E a Bíblia diz que o rei Josafá, temente a Deus, disse: não há aqui nenhum profeta do Senhor, porque o profeta ele é interlocutor de Deus, ele ouve de Deus e transmite para a igreja. E disse: está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre a mão de Elias. Quando vai o rei de Edom, o rei Josafá e o rei Joroão, o profeta diz: o que tenho contigo? Para o rei Joroão: vai os profetas do teu pai, que era Baal, os profetas da tua mãe? Disse: não, o Senhor chamou esses 3 reis para entregar a mão de Moabe. Ele disse: tão certo como vive o Senhor, se eu não respeitasse a presença de Josafá, nem te contemplaria, nem te daria atenção. Em outras palavras, irmãos, eu aprendo que o rei Joroão não tinha moral com Deus, não tinha intimidade com Deus, não tinha nenhum vínculo de intimidade, amizade com Deus, mas Josafá tinha, e por um homem Deus deu a vitória para Israel. Eu quero dizer esta noite, através da tua vida, Deus completará a obra no meio dos teus. Deus completará a obra da tua família, através da tua vida, da tua intimidade com Deus. Ele entrará com providência. Deus quebrará a muralha, Deus quebrará a barreira, Deus romperá cadeado de bronze e partirá pé de ferro e te dará vitória para a glória de Deus Pai. Quantos creem nessa verdade? Levanta a mão para o céu e rasga teu grito. Espírito de Deus está aqui nessa casa. Que o profeta disse: trazei-me o tangedor. Tangedor era um instrumento de recordação que ele tinha, porque o profeta Eliseu, ele era boiadeiro, ele era pastor de gado, antes de ser profeta. E o tangedor era um berrante de ouro,
que ele tinha que tangir em tal lugar. Quando tocou o tangedor, veio o poder de Deus sobre a vida de Eliseu, e ele disse: neste não sentirei nem vento nem verei chuva, mas todavia cavar covas e covas neste vale, porque assim diz o Senhor. Vê a palavra profética. Assim diz o Senhor: esse vale se encherá de tanta água, que beberei vós, vosso gado e vosso animal, de maneira que isso ainda é pouco aos olhos do Senhor, que entregarei Moabe nas vossas mãos. Eu quero vos dizer, se nós ficarmos na presença do Senhor, se ficarmos na presença de Deus, você vai contemplar os seus inimigos perecendo. Você vai contemplar Deus abrindo porta. Não precisa sentir vento, não precisa ver chuva, em outras palavras, não precisa ver nem Deus falar com alguém, manifestar. Se ficarmos firmes na promessa de Deus, nós veremos as bênçãos de Deus fluir em nossas vidas. O céu se rasgará, Deus quebrará a muralha, Deus fará perecer os seus inimigos, Deus abre a porta onde não há porta, Deus vai trovejar no teu deserto e você beberá água da fonte do alto. Água de vida, a água chorará. Se ficarmos na presença de Deus, Deus vai fazer com que o rio da vida brode sobre a tua vida. Meu tempo do sequidão, você estará farta, você estará farto, porque Deus bradará na terra, e quando ele brada, o capeta sai na frente, ou passando por cima dele. Não tem capeta, não tem mulher, não tem alimento, não tem galera, não tem pessoa, não tem ânimo. O trabalho de Deus, aleluia, a câmara da sua aqueles que são batizados com o Espírito Santo, deixa nesta tarde, deixa o Espírito de Deus tocar, agir, interagir na tua vida. Para os fundamentalistas, avivamento não passa de meninice, mas para mim que sou conquista, é poder de Deus, aleluia, é poder de Deus. Para os fundamentalistas não passa de meninice, mas para mim que sou conquista, é poder de Deus. E quando ele se depara no deserto, ele poderia parar de buscar Deus, ele poderia dizer: não tem mais jeito, estamos perdidos, não tem água para o gado e nem para o exército. Agora entenda uma coisa: por que levava o gado para o exército, para a guerra? Por que levava o gado para a guerra? Por dois motivos. Primeiro motivo, servia para alimentar o exército. Segundo motivo, o próprio gado, ainda algum cevado, servia para sacrificar a Deus. Você tem sacrificado a tua vida e a vontade de Deus? O que você tem oferecido para Ele? O que você tem dado para Ele? O que você tem para oferecer a Ele? Deus, nesta tarde, Ele quer um sacrifício de adoração, Ele quer um sacrifício de arrependimento. Até porque, amados, no livro do Evangelho